Olá, tudo bem? Eu sou a professora doutora Anete Mecenas e hoje iremos falar das 5 perguntas mais feitas pelos alunos sobre estatura. Vamos lá? Então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é: qual é a técnica padronizada para medir estatura de crianças e adultos? Primeiro passo, a gente tem que lembrar que para adultos e crianças a gente utiliza o quê, gente? Por exemplo, se for criança, a gente vai estar utilizando um infantômetro, ok? Se for adulto, a gente vai utilizar um estadiômetro, que pode ser um estadiômetro fixo ou pode ser um estadiômetro manual. A gente precisa lembrar que o procedimento de medida precisa seguir alguns processos. Por exemplo, a gente precisa posicionar a pessoa no estadiômetro em uma superfície o quê? Plana. Isso é o primeiro passo para a gente não fazer uma medida errada, tá bom? A pessoa precisa estar descalça, com o calcanhar bem juntinho, encostado aonde? Na base vertical do estadiômetro, ok? Isso eu estou falando de estadiômetro, tá bom? Não infantômetro. A coluna deve estar reta, os braços ao lado do corpo e o olhar aonde? Na linha do horizonte, tá bom? Que é o que a gente chama de plano de Frankfurt. Então, a gente precisa fazer esse plano e, consequentemente, o paciente precisa olhar no horizonte, ok? A haste deslizante, ela vai ser baixada onde? Até tocar levemente o topo da cabeça do paciente. Fazer a leitura na altura do nível dos olhos, ok? E registrar em centímetros ou em metros, ok? E aí é importante que a gente tenha esse olhar atencioso para que a gente não faça uma medida, né, de maneira errônea. A gente tenha essa atenção em relação à medida que a gente vai estar obtendo e, consequentemente, entendendo que isso é específico para o uso do estadiômetro, ok? Dessa forma, a gente tem uma segunda pergunta. Qual é a diferença entre medir altura e comprimento? Aí a gente vai complementar a primeira pergunta, porque a gente vai falar um pouquinho da questão do comprimento quando a gente fala para crianças menores de 2 anos, que a gente usa o infantômetro. Lembra do infantômetro? Então, vamos lá. O infantômetro, ele é um antropômetro, né, horizontal. Dessa forma, eu vou medir crianças, né, através do quê? De eu colocar essa criança na maca, normalmente a gente pede ajuda sempre dos pais, e a gente vai fazer a medida dessa criança horizontalmente, tá bom? Então, a criança deve ser colocada deitada, de costas, sobre o infantômetro, sem fraldas volumosas, aí você pede ajuda dos pais, né, da mãe, quem estiver acompanhando. O profissional vai segurar firmemente a cabeça da criança encostada no topo da base fixa do infantômetro, ok? Outro profissional vai estender as pernas da criança, ok? Segurando os joelhos e os calcanhares, porque é importante que a criança fique reta. Não esquece disso para que você não faça uma medida errônea. A placa móvel ela vai ser deslizada até encostar nos calcanhares da criança e a estatura vai ser medida ou o comprimento registrado com precisão de 0,1 centímetros. A principal diferença, que é a nossa pergunta, de medir altura e medir comprimento, está relacionada ao quê? A posição corporal da criança. Crianças com faixa etária e desenvolvimento motor maior vão ser medidas pelo estadiômetro, em pé. Crianças com uma faixa etária menor, até 2 anos, vão ser medidas em infantômetro deitadas, tá bom? Então, por exemplo, menores de 2 anos, a gente vai usar comprimento. Posição o quê? Deitada. Vamos usar o quê? Infantômetro. A gente vai avaliar o crescimento de bebês, por exemplo, e crianças pequenas. Maiores de 2 anos, utilizaremos o quê? O estadiômetro. Em pé, posição ereta. E qual vai ser o termo que vamos utilizar? Vamos usar altura e não comprimento, utilizando o estadiômetro vertical. A gente utiliza para crianças maiores de 2 anos, para adolescentes e adultos. Vamos para a nossa terceira perguntinha. Por que é importante utilizar técnicas padronizadas na medição da estatura? Principal razão, eu preciso obter medidas precisas e confiáveis. Então, com técnicas padronizadas, eu vou ter confiabilidade na minha medida. E eu preciso acompanhar a estatura de perto, porque ela tem um reflexo direto aonde?
no comprometimento do estado nutricional desse paciente ao longo prazo. Então, se uma criança ela tem uma desnutrição proteico-calórica ao longo prazo, então ao longo da vida ela vem consumindo calorias de forma inadequada, isso vai ter um impacto direto na estatura. E eu preciso avaliar isso com precisão, ok? Classificação correta do estado nutricional. Então, a estatura, ela é um indicador utilizado para o IMC para a idade? Pois é, para a altura para a idade, para o peso para a idade, para as curvas da OMS? Sim. Dessa forma, eu preciso ter precisão para que eu consiga dar o diagnóstico nutricional adequado dessa criança. E a comparabilidade ao longo do tempo. Uma vez que eu faço uma medida de estatura errônea, né, não utilizando a técnica adequada como a gente falou anteriormente, isso vai gerar um acompanhamento inadequado ao longo dos anos e isso tem um impacto direto na avaliação nutricional desse paciente. É uma base decisória para o estado clínico do paciente. Uma vez que o paciente tem uma estatura abaixo para a idade dele, isso tem um aspecto relacionado diretamente com as questões fisiológicas e metabólicas, o que por sua vez vai estar contribuindo diretamente para o maior risco de desnutrição proteico-calórica. Ou se o indivíduo tem uma estatura, né, acima do adequado para a idade dele, isso pode ter uma resposta direta de secreção hormonal excessiva, por exemplo, de hormônio do crescimento e está associado a algum distúrbio endócrino. Então, isso é importante que seja preciso, tá bom? E traz credibilidade para a sua pesquisa clínica, para o seu consultório e, consequentemente, para o acompanhamento dos seus pacientes, ok? Então, vamos para a quarta pergunta. Quais instrumentos são recomendados para a medição precisa da estatura? Então, dessa forma, se a gente quer ter uma medição precisa da estatura, a gente vai usar o estadiômetro vertical para adultos e crianças, né, a partir de 2 anos, ok? Então, muito aplicado em consultórios médicos, escolas, academias. Infantômetro, que é o antropômetro, né, horizontal, para crianças menores de 2 anos, né? E aí, ficar atento para ter precisão, né? O profissional que te ajude a colocar corretamente a base na haste maior da cabeça da criança, o joelho, né, firme, para que a gente possa pegar a medida no calcanhar, para que essa criança fique reta e a gente tenha uma precisão. Antropômetro de parede, né, dobrável, portátil, eles podem ser utilizados, principalmente se você for fazer uma ação social, uma atividade coletiva. É legal, eu tenho, por exemplo, né, um estadiômetro portátil, porque me dá facilidade para que eu possa levar para todos os lugares. Eu tinha um projeto, por exemplo, né, de saúde coletiva com crianças, e eu precisava fazer as medidas e no local não tinha estadiômetro. Então eu levava o meu estadiômetro portátil, eram crianças maiores de 2 anos, então eu conseguia ter uma precisão na medida, tá bom? É importante não usar, o que não é preciso? Fita métrica de costura. Gente, pelo amor de Deus, não é preciso. Trenas flexíveis, né? Trenas não devem ser utilizadas para mensurar estatura, é estadiômetro. E paredes com marcações manuais, isso perde totalmente, né, a precisão e, consequentemente, compromete o seu resultado final. E vamos lá para a nossa última perguntinha. Como as medições de estatura auxiliam na avaliação nutricional e clínica? Então, como e de que maneira a gente vai conseguir ter uma precisão, né? Primeiro, diagnóstico e monitoramento das condições. Quando eu estou avaliando a altura da criança, por exemplo, ou de um adulto, eu estou diagnosticando o crescimento, estou tendo um impacto ali, se essa criança tem um nanismo, se ela tem um gigantismo, né? Eu consigo avaliar se tem deficiências nutricionais, baixo consumo de zinco, proteína, calorias, né? Baixo consumo de ferro tem um impacto direto, baixo consumo de cálcio tem um impacto direto no crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então, é importante como diagnóstico e monitoramento de condições clínicas em crianças, ok? Determinação da saúde óssea e muscular. Uma vez que o crescimento está adequado, consequentemente, eu não tenho comprometimento de estatura. Agora, se eu tenho um crescimento e uma saúde óssea que, consequentemente, está comprometida, normalmente eu tenho qual? Raquitismo em crianças, que normalmente está associado a um consumo alimentar inadequado, né? Principalmente ali de vitamina D, e esse aspecto associado diretamente, por exemplo, né,
o crescimento, a estatura e a saúde óssea, e a osteoporose também pela vitamina D e pelo cálcio. Então, a gente consegue acompanhar também esse aspecto associado à saúde óssea que tem impacto direto na estatura. Ajuste de medicamento e tratamento, então dosagem de medicamento, é importante que se tenha um olhar, né, que a estatura ela vai ter uma associação direta também, né, com a massa corporal e a estatura dessa criança. E isso tem um aspecto direto também com ajustes de medicamento ou tratamento. E avaliação de risco de doenças relacionadas ao envelhecimento. Então, perda de estatura está associado diretamente ao que em idosos? Osteoporose. Doenças ósseas degenerativas vão ocasionar maior perda de massa óssea em idosos, por exemplo, em mulheres, né? Pós-menopausadas, então tudo isso tem um reflexo direto. Então, se você tem ali, né, uma perda de estatura, pode ser que esse achatamento dos ossos estejam associados a uma osteoporose, né, ou uma curvatura da coluna que a gente chama de hipercifose. Então, tudo isso está associado ao maior risco de fratura. Então, a estatura e a diminuição da estatura com o envelhecimento tem a ver, sim, com doenças ósseas e maior risco à saúde, né, de fraturas ósseas por esse idoso, ok? Espero que você tenha gostado dessas 5 perguntas tão importantes na avaliação da composição corporal e que tenha contribuído para que você aprofunde o seu conhecimento. Foi um prazer estar com você. Muito obrigada!